agora semeiam painéis. A gente tem aí um terrenozito, nasce lá um sobreiro, aí da gente se o arrancar. Pronto. Eles cortam centenas de hectares de sobreiros e de árvores e de todos os tipos. Ninguém lhe faz mal nenhum e só disseram, olha, cortaram-nos e pronto. Que energia verde é esta que corta milhões de árvores? Não é verde. A resposta está contida na pergunta. Nós precisamos de energia fotovoltaica para fazermos a transição energética, porque temos que substituir os combustíveis fósseis. Aí é que não há mesmo volta a dar. Vidros, pronto, é tudo vidros. É. Ainda há quem conte a história na primeira pessoa, do tempo em que não havia linhas a cruzar o céu da aldeia. Que é dela, não havia eletricidade nenhuma, não havia nada. Alumiava-se era com o petróleo. Agora é frigoríficos, é arcas, é tudo, é luz para tudo. A poucos metros de Casais das Boiças, entre os concelhos de Alenquer e da Azambuja, desenha-se uma linha de muito alta tensão. Vai transportar eletricidade. Será produzida através do sol, que bate nestes terrenos. Os proprietários arrendaram-nos por 30 anos a uma empresa francesa, a Neoen, um produtor mundial de energia renovável. Antes, quem por aqui passava via uma floresta, para lá do muro de 18 quilómetros, um dos maiores da Europa. Agora, da estrada pública, os olhos alcançam o deserto. Centenas de árvores, sobreiros incluídos, foram cortados para aqui serem instalados mais de 600 mil painéis fotovoltaicos, naquela que, em final de 2024, será a central solar da Torre Bela e Rio Maior. Em 2020, a herdade ficou conhecida pela matança de 540 animais numa caçada. Foi, desde o início, um dos ângulos da polémica. A instalação de uma central fotovoltaica nos terrenos da Quinta da Torre Bela pode explicar a caçada maciça que causou indignação. Não é possível construir uma central fotovoltaica num espaço onde existem animais de grande porte, ou pelo menos boa parte deles. Olha, com os javalis é completamente impossível. Agora, não há qualquer relação entre isso e a chacina que se verificou a semana passada. Eu tenho alguns amigos caçadores que dizem que aquilo não foi uma caçada, que foi um massacre. Mas ainda pior do que isso foi que depois arrasou-se toda a área. Não sei quantos dos nossos espectadores é que já viram imagens do deserto do Saara, mas o estado em que está a Torre Bela neste momento é o deserto do Saara. E isso é absolutamente inaceitável. Em prol da independência energética e da neutralidade carbónica, em 2023 o Governo assumiu o compromisso perante a União Europeia e traçou o rumo. Segundo o Plano Nacional de Energia e Clima, em 2030, 85% da energia consumida em Portugal será de fontes renováveis. Através do vento e da água das barragens já fabricamos
a maior parte da eletricidade renovável, mas a produção de energia solar ainda não é suficiente. Em apenas 6 anos é preciso instalar mais potência, passar de 3 para 20 gigawatts. É um aumento de mais de 500% em relação à capacidade atual. Para aproveitar o recurso natural que abunda no país, até no inverno, há cada vez mais centrais solares de grandes dimensões. Quando um país diz que tem esta ambição para daqui a 6 anos, a mensagem que está a passar ao sistema financeiro, aos investidores, é que venham porque precisamos de investir em renováveis. Isto é uma mensagem muito clara. Há muitos países que neste momento estão a ter metas de crescimento do fotovoltaico. Aliás, eu diria que isso é uma tendência claríssima a nível mundial. Com este nível de megalomania para ter estas dimensões em prazos tão curtos, não me estou a lembrar de outros casos. E, portanto, este privilégio à instalação dos megaparques solares, seja o que for que destroem, a qualquer custo, não é razoável. É inaceitável em matéria de direitos humanos, é inaceitável em matéria ambiental. Quantos hectares são necessários para cumprirmos as metas? Os investigadores fizeram as contas. Até 2030, o território que é preciso ocupar com painéis solares equivale a 2 vezes o tamanho da cidade de Lisboa. Para o solar fotovoltaico, para as pessoas terem uma ideia, anda à volta de 20 mil hectares. Ora, eu penso que a cidade de Lisboa tem 100 km², portanto, eu diria que 2 vezes a cidade de Lisboa. A revolução da energia solar só agora está a começar. Malandros, toda a vida exploraram. Não tenha problemas, pá. Vocês têm na força. Nós estamos aqui reunidos, somos a região. Ela não está cultivada, tem que ser cultivada. Somos 35 homens e 9 mulheres que vamos trabalhar nela. Sem dinheiro! Sem onde estão! A vila de Manique do Intendente, na Azambuja, ficará ligada para sempre à Torre Bela. Conta-se na primeira pessoa mais uma história. Esta é a da ocupação da herdade, um ano depois da Revolução de Abril. Aquele processo de ocupação já vinha a germinar há umas semanas ou há uns meses, porque havia falta de trabalho naquela altura e toda a gente tinha a noção que aquela quinta, com as centenas de hectares que tinha, poderia empregar também umas centenas de pessoas. Olha, atenção, atenção! Olha, atenção, atenção! Gente, estamos num pequeno intervalo para virmos discutir aqui a nossa parte dos trabalhadores. Você fartou-se de fazer aí quilómetros aí dentro? Olha, tantos. E a pé? Que animais é que havia? Eram as corças, os veados, gazelas, havia javalis. Desde muito novo, a partir dos 11 anos, comecei lá a trabalhar como trabalhador agrícola, a fazer todos os tipos de trabalhos. Sinto profunda tristeza por aquilo que está a acontecer. Eu sei que há necessidade de produzir eletricidade, mas há outras formas de desmatar tantas centenas de floresta para aquilo que parece-me que é um atentado ao ambiente. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa. Dá-me licença? Sim. Isto tem um valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa dá-te 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Aqui na nossa zona já não há caça, não há coelhos, não há perdizes, não há passarinhos a esvoaçar nas árvores, não há nada. 6 ovos. Ovos do dia. António foi presidente da Câmara da Azambuja nos anos 80
e esteve ligado à junta de freguesia de Manique do Intendente até há pouco tempo. E hoje, se fosse autarca, estaria a favor ou contra esta central solar na Torre Bela? Estaria de certeza contra. Eu já tive a oportunidade de manifestar o meu voto contra quando o assunto foi analisado na Assembleia Municipal e que eu ainda lá estava. Estas coisas nunca compensam os prejuízos ambientais. Os projetos de produção de energia fotovoltaica são atribuídos às empresas através de leilões públicos ou por acordo com os operadores de rede de distribuição de energia. A APA, Agência Portuguesa do Ambiente, e a Direção-Geral de Energia e Geologia, sob tutela do Ministério do Ambiente, são as entidades responsáveis pelo licenciamento. Se os projetos forem superiores a 100 hectares, é obrigatório o promotor apresentar um estudo de impacto ambiental. São relatórios técnicos de acesso público que podem ser consultados no site da APA. Em centenas de páginas, avaliam-se as consequências para o meio ambiente. No caso da Torre Bela, o estudo de impacto ambiental foi elaborado antes da caçada de 540 animais em julho de 2020. O documento confirma: face à expectativa da instalação da central fotovoltaica, a proprietária da Quinta da Torre Bela tem vindo a desenvolver ações sinergéticas com maior regularidade, estando o efetivo destes animais vindo gradualmente a ser reduzido. Penso que não há aqui uma relação causa e efeito, porque o processo da implantação, portanto, do parque fotovoltaico já tem tempo, já estava na Câmara há muito tempo. 4 anos depois, a investigação à caçada da Torre Bela prossegue no Departamento de Investigação e Ação Penal de Loures. Está em segredo de justiça. Com as devidas licenças emitidas, a construção da futura central está a avançar. Abrange 868 hectares no total. São 868 campos de futebol, dimensão equivalente à área florestal da Tapada de Mafra. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas confirmou o abate de 692 sobreiros. Não há projetos que não tenham algum tipo de impacto. Mas é aceitável cortar de repente 600 sobreiros? Para si é aceitável? Não, para mim talvez não seja aceitável, a não ser em condições muitíssimo excepcionais. O que fez na Torre Bela foi destruir a vegetação toda e o solo de caminho. Aquele solo está profundamente degradado. Uma das linhas essenciais da ação climática é capturar carbono da atmosfera. A melhor maneira de fazer isso é com árvores. E, portanto, não faz nenhum sentido estar a espatifar árvores. Em grande escala, não é uma árvore ou outra. É a árvore nacional, um dos símbolos do país. Ocupa 20% da área da nossa floresta. O sobreiro e o montado de sobro são espécies protegidas de valor natural inegável. Têm grande capacidade de absorver o dióxido de carbono da atmosfera, ao mesmo tempo que contribuem para a conservação da biodiversidade. Acresce o valor económico. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo. No Concelho do Gavião, centenas de sobreiros foram cortados para instalar 273 mil painéis. A futura central fotovoltaica da Margalha está licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral de Energia e Geologia. O projeto foi chumbado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Na Declaração de Impacto Ambiental emitida pela APA, o ICNF explica por que emitiu parecer desfavorável. O número de sobreiros georreferenciados pelo proponente e afetados com a instalação da central solar é elevado,
4.074 sobreiros adultos e jovens com altura superior a 1 metro, dando origem a um impacto negativo muito significativo, de magnitude elevada e não minimizável. A vistoria de campo permitiu concluir que o número de sobreiros com altura inferior a 1 metro poderá ser elevadíssimo, mais de 10.000 exemplares. Vindo uma licença ambiental, uma DIA positiva ou positiva favorável, a Direção-Geral tem os elementos necessários para emitir a respectiva licença. A agência última relativamente ao licenciamento ambiental não é o ICNF. O ICNF tem a preocupação da conservação das florestas. E mas é quem dá o aval para as árvores serem abatidas? Não, isso não é o aval para serem abatidas. As árvores vão ser aquelas naquele local são abatidas, mas depois há o compromisso de replantar sempre um montante muito superior àquelas árvores que são abatidas, noutra localidade qualquer, ou ali mesmo perto daquela região, por forma a que o equilíbrio se mantenha. Portanto, na realidade, o que eu tenho um período de tempo entre eu não ter aquelas árvores ali porque as tive que remover para instalar a central, mas vou plantar novas e vou plantar sempre em quantidade superior. Portanto, esse balanço está sempre salvaguardado. A licença atribuída à Central da Margalha contempla 154 medidas de minimização. Plantar espécies em número superior ao abatido é uma delas, depois das obras. Se houver uma dúzia de medidas de mitigação que sejam coisas praticáveis e verificáveis, isso é um bom sinal, quer dizer que a avaliação foi bem feita. Se houver uma lista de 200 medidas, quer dizer que aquilo é um desastre e que estão-se a inventar pretextos para justificar o injustificável. A Central Solar da Margalha foi considerado um projeto de imprescindível utilidade pública em fevereiro de 2022. O despacho foi assinado pelo ministro João Matos Fernandes, um mês antes de Duarte Cordeiro tomar posse como novo ministro do Ambiente e Ação Climática. Os serviços de ambiente, a APA, o ICNF, eles têm instruções da tutela, expressas ou não, para facilitar o mais possível este tipo de projetos. Sentimos a pressão no sentido de cumprimento das metas e de acelerar esta transformação, esta transição energética. Isso sentimos. Agora, não sentimos a pressão de o projeto em si para ser concretizado. Isso não sentimos. Pressão política, pressão por parte do Ministério para que as licenças sejam emitidas com a maior brevidade possível. Não, estes processos têm os seus trâmites, não é? O projeto da Margalha é um investimento do grupo francês ACUO. Envolve também outro parque fotovoltaico, situado a poucos quilómetros, a central do Polvorão. 1.543 espécies protegidas foram cortadas entre sobreiros e azinheiras. 508 mil painéis serão instalados por várias áreas, num total de 572 hectares de exploração. O investimento é de 170 milhões de euros. Portugal é o país da Europa com melhores condições para solar. Com a central de Santas, em Monforte, serão 3 os projetos de produção de energia solar que os franceses da ACUO terão no Alto Alentejo. Estas instalações, tipicamente estamos a falar das grandes, com mais de 100 hectares, não vão ficar aqui todas à porta de Lisboa, do Porto ou das grandes cidades. Portanto, terão que ir para terrenos onde tenham esse espaço de implementação. Portanto, haverá sempre algum impacto. Alguém que segura, que segura. Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, Portugal tem atualmente 28 centrais licenciadas com mais de 100 hectares. Só em 2023, a Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde a 14 projetos fotovoltaicos de grandes dimensões. 3 deles foram aprovados na mesma semana. Pertencem ao mesmo investidor. Chamava-se Qcells, mudou de nome e agora é a Q-Energy, uma empresa alemã detida pelo grupo sul-coreano Hanwha. Incognite World
2, 3 e 5 são os nomes das empresas criadas para cada um dos projetos das centrais de Pegões, Divor e Ourique. No site da Agência Portuguesa do Ambiente é possível ver que os 3 projetos foram licenciados entre os dias 6 e 13 de março, um mês antes da ida de António Costa à Coreia do Sul e da reunião com os responsáveis da ANWA em Seul. Olá, bom dia. Estão bons? António Costa veio focado em arranjar investimento para território nacional e repetiu várias vezes. Vieram vários ministros com o chefe do governo, incluindo das infraestruturas. O meu pai já morreu de cancro e eu ando sempre aqui com medo, porque isto aqui de inverno é aqui um barulho aqui com a radiação, a água aqui nas linhas, e eu tenho medo, tenho muito medo disto. Vamos aqui até à zona de onde se pode ver o vale por onde ia passar a nova linha. Nós estamos a chegar ao vale. A linha iria passar por este vale e iria juntar-se àquelas duas que se vêem lá no alto. De acordo com o traçado original, a eletricidade da futura central da Torre Bela passava pela aldeia de Casais das Boiças. Neste caso, iria ficar no triângulo de linhas de muita alta tensão, que era uma coisa absolutamente terrível. Aqui na aldeia, pelo menos a pessoa dessa casa que eu digo que fica lá mesmo junto ao poste, a pessoa faleceu de cancro, e há mais situações ali nos arredores, de onde a linha passa, que as pessoas faleceram de cancro. Não podemos atribuir à questão das linhas, mas todos nós sabemos que aquilo emite radiações com alguma importância. A obra da Torre Bela já estava licenciada quando os habitantes deram conta que a aldeia iria ser atravessada pela terceira linha de muito alta tensão. Iniciaram um protesto nas redes sociais e ameaçaram com uma queixa para a Provedoria da Justiça. Já estava a começar a escrever a queixa porque não estava a gostar disso, e foi isso que disse. Aliás, eu falo com o Presidente e ele nesse dia à noite manda-me este mail. O Presidente da Câmara da Azambuja reencaminhou para António um mail do então Secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba, em que dava conta do novo traçado. Afinal, a linha elétrica da Torre Bela já não ia passar por cima da aldeia. Quando tive conhecimento do traçado original, é que me apercebi, porque naquele caso concreto já lá passam 2 linhas de muita alta tensão, iria passar uma terceira, e achei que, portanto, nessa perspectiva, seria, portanto, mais um sacrifício, portanto, que as pessoas nos Casais, portanto, das Boiças iriam ser obrigadas, portanto, a suportar. Nós vimos pôr, como se pode dizer, uma pedrinha na engrenagem, já quando isto estava tudo decidido. Por indicações superiores do Sr. Ministro, portanto, Eduardo Cordeiro, ele deu indicações concretas e objetivas, o Sr. Secretário de Estado Galamba, para junto da APA, e conseguimos, portanto, alterar o traçado a contente de todos, e isso foi o mais importante. De acordo com o novo traçado, a energia solar que vai sair da Torre Bela passará por um olival, onde não existem habitações. Será injetada a mais de 20 km na subestação de Rio Maior. É muito importante que a transição energética seja feita com as pessoas. É um erro que eles avancem desde o princípio apenas entre o promotor e a política pública, seja ela de que nível for. Tem que haver uma capacitação e um envolvimento dessas pessoas. De quem vive naqueles territórios. De quem vive naqueles territórios. E aqueles territórios, se sentirem territórios que ficaram ameaçados por algum motivo nos seus valores, têm que ser ressarcidos por isso. Através de verbas do Fundo Ambiental, as autarquias estão a ser compensadas pelo impacto causado pelas grandes centrais solares. Já recebemos. Já receberam. 2,7 milhões de euros. E o que vai fazer com esse valor? Metemos, portanto, no orçamento do Estado para dar, enfim, cumprimento a algumas metas, nomeadamente
esse projeto do nosso roteiro da neutralidade carbónica. Em alguns países da Europa, um dos modelos que está a ser adotado é, por exemplo, as populações locais, através de associações locais, serem donas de parte do projeto de renováveis que são instaladas no seu território. É uma forma de usufruírem diretamente do benefício e do retorno de terem sacrificado um território que tinha determinadas características para outro que agora tem outras características e cujo objetivo é produzir energia solar fotovoltaica. Este grupo, a NeoN, deu alguma coisa aos habitantes aqui do seu concelho? Deu às instituições, na ordem de €500 mil. E é razoável para si esse valor? Pode ser mais, eles estão abertos a compensar, portanto, por este esforço que todos estamos a fazer. A Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação é a proprietária da herdade da Torre Bela. Parte da quinta está arrendada aos franceses da NeoN, a quem solicitámos uma entrevista e uma visita à obra. A NeoN invocou razões de segurança dos trabalhos em curso e não agendou os pedidos da RTP. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas confirmou ao Linha de Frente a existência de 176 veados e gamos dentro da área morada. Também há javalis distribuídos por toda a propriedade. Eles estão concentrados ali em 200 ou 300 hectares. Neste momento, e aquilo que eu sei, em relação aos animais existentes dentro do espaço, portanto, que é do proprietário, ele é que tem que estar a dar-lhe alimentação para os animais, portanto, sobreviverem e subsistirem, porque senão, portanto, era mais uma tragédia. Segundo um estudo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, a central da Torre Bela fica numa zona proibida no que diz respeito à instalação de centrais fotovoltaicas. Sob a alçada do Ministério do Ambiente e Ação Climática, o LNEG passou a pente fino o país à procura de locais do nosso território onde podem ser instalados parques solares e eólicos com menor impacto para o ambiente e património. Nós temos entre 3% a 12% da área de Portugal continental que poderia ser considerada menos sensível com vista à instalação de centrais solares e eólicas. De acordo com o trabalho que nós fizemos, a central da Torre Bela estaria numa área sensível por ser um coberto vegetal que nós consideramos, no nosso trabalho, como um coberto vegetal a salvaguardar. Gavião. São áreas que nós consideramos que, à partida, deviam ser talvez salvaguardadas para outros fins e só com muito trabalho de estudo de impacto ambiental detalhado é que poderiam vir a ser equacionadas. Em outubro de 2023, o Parlamento Europeu reformulou a Diretiva Europeia das Renováveis. Aconselha os Estados-membros a evitarem a instalação de infraestruturas em locais com estatuto de áreas protegidas. Sugere que cada país elabore mapas com a indicação das áreas mais sensíveis. Os projetos até agora não tiveram em atenção estas áreas que foram encontradas com características adequadas para projetos de renováveis. E eu penso que daqui por diante é preciso levar em linha de conta este mapeamento que foi feito. Seguimos as indicações da estrada pública. O novo aeroporto de Lisboa já esteve para ser aqui, na OTA. Encontramos a central solar da Cerca. É um projeto da EDP Renováveis. A 2 km, também no concelho de Alenquer, está a ser instalada a central do Carregado. O promotor é um dos maiores produtores e comercializadores de eletricidade da Península Ibérica, a Iberdrola. É no coração do Alentejo que os espanhóis querem construir aquela que pode ser a maior central solar da Europa. O
sol, feliz, está a brilhar. O campo é verde e contente, mas tenho o peito a ansiar por algo que está ausente. Inspirada num poema de Fernando Pessoa, a central da Iberdrola foi projetada para ocupar uma área de 1.262 hectares, com 2 milhões de módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar. Na vasta exploração de eucaliptos no concelho de Santiago do Cacém, a central solar Fernando Pessoa prevê o abate de mais de 1,5 milhão de árvores. Algumas são espécies protegidas. Em janeiro de 2023, a Agência Portuguesa do Ambiente atribuiu a licença ambiental ao projeto, que o Ministério Público impugnou por violar regimes jurídicos da proteção da natureza. Obviamente, um projeto desta dimensão tem um conjunto de externalidades e poderá consigo trazer outras oportunidades de investimento para o país. Portanto, a energia a ser escoada na futura central de Fernando Pessoa será para Sines? Sim, exatamente. Para alimentar o polo industrial de Sines? Sim. Data Center, hidrogénio e aço verde são projetos de grande escala que vão precisar de eletricidade de fontes renováveis. Mas, à pequena escala, também há metas para 2030, apostar no autoconsumo e nas comunidades de energia renovável. É muito importante, para cumprir com as metas, nós apostamos fortemente na instalação de painéis em tudo o que são edifícios em Portugal. Acho que com uma medida dessa dimensão, ambiciosa, uma vez mais, mas necessária para a transformação que está em curso, acho que conseguiríamos dar um grande contributo para o cumprimento da meta, que já é ambiciosa. Irá a eletricidade ficar mais barata? Toda a energia renovável vai ficar mais barata, porque a tecnologia associada a essa energia renovável já é hoje madura. Queremos estar cada vez mais ligados a tudo, com tudo, a toda a hora. A procura da energia dispara. Constroem-se caminhos suspensos no céu para que a eletricidade voe até nós. Estamos no espaço da União Europeia e comprometemos com as metas de descarbonização que basicamente dizem que nós temos que reduzir os gases de efeito de estufa em 55% até 2030 e que teremos que chegar a um equilíbrio médio na União Europeia de 45% de consumo final de energia a partir de fontes renováveis. Ora, isto não se faz se eu continuar a consumir eletricidade de origem fóssil. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, nos últimos 5 anos, mais de 22 mil árvores de espécies protegidas foram abatidas para a instalação de centrais solares entre sobreiros e azinheiras. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Se é verde, se é limpa, se compensa o preço a pagar, saberemos nas próximas décadas, quando a floresta de vidro cumprir o seu tempo de 30 anos de vida. It's alright. It's alright. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Little darling, the smile will return to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long
since you've been here. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.